E aí galera, aqui é o Cid. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como o W7M conseguiu esse lado CT extremamente dominante no Inferno contra o time do Red Canids durante o campeonato Clutch Circuit. Começando pelo Pistol, a gente já percebe uma abordagem bem diferente da tradicional por parte do W7M. Eles usam um jogador cravado na caverna aqui de trás do meio e 3 avançando pela direita. Com esse avanço, eles conseguem frags em jogadores desprevenidos na caverna, no caminho de rato, até mesmo no MF. Essa jogada quebra completamente qualquer tentativa de round lento e trabalhada com smokes por parte dos TRs. Passando para o primeiro armado, eles utilizam o domínio da banana aqui também um pouco mais agressivo do que aquele tradicional, com molotov curta e longa. Eles usam essa molotov bem longa do Punk com alguma outra molotov lá do meio. E ele consegue encurtar a distância, pegar uma posição bem agressiva, que é interessante já que ele está com essa SMG. Aqui da A, o jogador usa uma molotov bem avançada lá na caverna, que atrapalha os TRs que estão saindo dali. Essa molotov cai dessa forma. E também tem as duas flashes do rotator ali da B, um terceiro jogador que faz essas duas flashes por cima. Nesse mesmo round é interessante de perceber como eles gostam de jogar com a região do meio dominada. E também por eles estarem com as SMGs, eles encurtam a distância. E também mantêm o domínio do meio até pouco tempo de round. Então eles renovam smokes e molotovs ali no meio. E com 30 segundos de round, o Riot faz uma flash muito interessante para o Realzinho dar um pique no meio para pegar a informação. E ele consegue 2 frags. E a gente vê que os TRs ficam um pouco sem tempo para trabalhar, porque eles não têm muito domínio de mapa. E esse jogador que se mantém vivo aqui, o Riot, que se mantém vivo ali na região da areia, do tapete, ele atrapalha muito os TRs. Então a gente vê com 15 segundos eles entrando ali pela Xuxa. E não tem domínio de nada. Essa posição do Riot, só o fato dele estar vivo, atrapalha muito o round para os TRs. Eles vão plantar faltando ali 6 segundos. E o retake fica muito fácil, porque eles têm que se preocupar com todos os lados do mapa praticamente. E eles ficam presos no bomb, garantindo aí um round muito tranquilo para o W7M. No próximo round, os TRs decidem mais uma vez não brigar pela banana. Então dá pra ver que o Punk consegue o controle de uma forma bem tranquila, usando poucos utilitários e já consegue bastante informação. Enquanto isso, na região do meio, os TRs decidem fazer um domínio bem agressivo. Eles conseguem dividir aqui o Realzinho do outro parceiro dele que tá lá atrás da smoke do Nip. Então o Realzinho consegue só um frag e já recebe o trade. E o amigo dele que tenta ajudar acaba ficando preso atrás dessa smoke e não consegue ter muito efeito. Depois dessa troca de frags, a gente vê aqui por essa câmera que os TRs decidem entregar o meio e trabalhar de forma lenta esse 4x4, porque eles sabem que essa situação de 4x4 eles têm a vantagem. Então eles decidem entregar o meio e levar o round de uma maneira muito mais lenta. E uma jogada muito bacana que o W7M decide fazer no meio do round é uma flash do Riot lá da areia aqui pro meio para o Rod pegar um pouco de informação. Mas ele é negado ali pelo jogador Knighton que tá mirando no meio e atrapalha ele. E ao mesmo tempo, lá na banana, o Punk perde informação. Ele era o jogador solo e tem que recuar pro bomb. E nesse momento, os TRs conseguem dividir os CTs em 2A e 2B, que é o que eles querem. Então eles conseguem um 4x2 em qualquer lugar do mapa. Só que esse posicionamento muito interessante aqui do W7M com 2 jogadores na areia garante para eles o round de uma forma bem tranquila, com bons tiros individuais ali do Rod e do Riot. E eles fecham mais um round com certa tranquilidade. Novamente aquele domínio que eu mostrei no primeiro armado. Dessa vez eles fazem com o Riot, sendo esse jogador aqui da frente, com as flashes lá de trás do Rod. Só que dessa vez tem TRs por ali e ele consegue esses 2 frags aí junto com o Punk. Interessante de mostrar como o Punk segura essa smoke para apagar a molotov do carro e eles continuarem a batida na banana ali. E já começa um round de vantagem de 5x3. Um exemplo de um round que eles não conseguem o domínio da banana é esse que o Rafa tenta dar um pique um pouco diferente ali do que eles vinham fazendo. Então ele vai com a AWP lá até o carro tentar dar um tiro e é surpreendido por 4 TRs. É forçado a recuar e os TRs até conseguem êxito nesse round. Eles fazem uma exec aqui na B que funciona e encontram num 4x3 ali, certo momento. Com esses 2 frags aqui nos jogadores que seguram a B. Só com algumas falhas individuais, como esse pique do Nak, que ele sobe aqui na fonte para tentar dar um tiro e morre. E o Lato numa posição bem agressiva no 3D.
coloca os que sobraram vivos ali numa situação bem complicada, com pouca vida e um posicionamento bem ruim para fechar o round. No sétimo round eles têm uma leitura muito boa de jogo e decidem fazer uma jogada bem agressiva que quebra totalmente o domínio dos TRs. Então eles usam um jogador aqui por cima do campanário e 2 por baixo do MF. E eles conseguem anular totalmente a default dos TRs, que normalmente usa 2 jogadores marcando MF. E de repente aqui o Realzinho consegue 2 frags muito fáceis e coloca já o time dele numa situação de 5x3. Sem conseguir muito sucesso numa agressão meio ou agressão na banana, os TRs decidem dessa vez uma jogada pelo tapete. Mas o Riots no off-angle muito forte, uma posição muito interessante. Consegue segurar o spray, anulando aí 3 jogadores fazendo uma agressão no tapete. E novamente 5x2 para os CTs. Nada de muito elaborado nesse round, só para mostrar mesmo como funciona muito bem essa jogada do Realzinho com o parceiro dele aqui no meio. Então já no começo do round ele deixa uma molotov no rato, vem uma flash por cima do meio e ele dá a cara aqui contra a Eagle mesmo, para tirar totalmente a chance dos TRs de conseguir uns picks aí e roubar esse eco aí dos CTs. No décimo round, o W7M tenta combater aqui a batida banana dos TRs, e o Punk, talvez se sentindo confiante, vai até lá na frente furar a smoke dos TRs e tirar x1 com o jogador da árvore, mas ele é surpreendido ali pelo pesadelo, mas o Rafa consegue um trade kill interessante. Nesse momento, os TRs conseguem dividir os CTs em 2A e 2B, e explorar um 4x2 em qualquer parte do mapa. Mas novamente, o posicionamento de 2A do W7M é muito forte. Naquele outro round eles fizeram 2 areia, dessa vez eles fazem 2 pelo Xuxa, um ali na grade, Kyoshima, VSM, como você quiser chamar. E o Riots, em vez de estar lá na areia olhando o tapete, está aqui dando essa força pro Realzinho. E mesmo sendo atacados ali por 4 TRs, eles conseguem deixar o round numa situação bem favorável de 2x1 pro time deles. Com esse team play muito bem feito ali no Xuxa. Mais uma vez utilizando essa posição aqui de perto do NiP, o Realzinho consegue lidar muito bem com essa agressão meio dos TRs, que mesmo indo em bastante gente lá, com bastante utilitário, ele consegue colocar o time dele numa posição de 4x2, com bons frags ali no meio. E diante de toda essa informação que o Realzinho pegou, o Riots tenta avançar aqui no Xuxa. Não é a jogada errada a se fazer, mas ele acaba perdendo o x1 ali pro Nighton, que joga muito bem. E o Rafa tá numa posição aqui no bomb que pune uma tentativa de agressão do FNX no tapete, e eles estão aí no 3x1 com um jogador muito miado para fechar o round. Mais uma jogada para quebrar o domínio default ali dos TRs no MF. Em vez de avançar, dessa vez eles se posicionam aqui dentro do tapete, os 3, 2 no campo, um mais pro tapete. O Nighton até atrapalha um pouco com esse varado no Realzinho, mas o Riots está numa posição que consegue surpreender o jogador que avança ali pelo campanário. E o Rod funciona como elemento surpresa ali, que o Nighton vai para tentar buscar o trade, mesmo se atrapalhando um pouco ali como o Molotov, o Rod consegue esse frag. E novamente eles estão no 4x3 ali, uma situação bem favorável de fechar mais esse round. Bom, o Realzinho é um jogador especialista em punir o domínio meio aqui dos TRs, dessa vez em vez de estar no NiP ele está embaixo do Kogu, consegue 2 frags muito bons. E o W7M acaba contando um pouco com a sorte também, que o Riots consegue um bom frag pelo Smoke. E mais uma vez, galera, eles ficam no 4x2, só se posicionar direitinho que eles fecham esse round. E o Rafa ainda consegue um frag muito bom ali no Xuxa do jogador que tenta se aproveitar de alguma brecha no posicionamento. E eles estão novamente no 4x1. Depois de dominar a banana e deixar o jogador fixo na B, eles sempre liberam um rotator aqui pra A. Os TRs tentam variar um pouco o domínio no meio, mas o Punk tá chegando num time muito bom ali no NiP. Consegue 4 frags muito bons de SG, um spray muito bonito que ele segura ali no final. E garante um 5x1 pro time dele. No último round dá pra perceber que os jogadores já estão bem confiantes e eles vão pra picks bem agressivos. A gente vê o Rafa punindo o timing errado da flash dos jogadores da banana. Ali no meio o Rod atravessa uma smoke e mesmo jogando assim bem solto, eles usam um team play com uma flash muito legal do Realzinho ali do Kogu pra ele abrir no meio. E novamente, eles mantêm o team play bom, o Riots dá um cover legal ali no campanário. E eles abrem meio juntos aqui pra finalizar, o Realzinho e o Punk, que pegam os últimos 2 frags. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, pode ter certeza que vão ter muito mais vídeos como esse. Deixa seu comentário aí, seu feedback, que é muito bem-vindo para melhorar o conteúdo do canal.